objetivos da via das pentoses fosfato. Produzir NADPH, que pode ser utilizado para a síntese de ácidos graxos, colesterol e hormônios esteroides. Também a produção de pentoses para os ácidos nucleicos, sendo que no RNA ocorre a ribose e no DNA a desoxirribose, como também coenzimas como nicotinamida adenina de nucleotídeo, NADH, e flavina adenina de nucleotídeo, FADH2. Proteção contra os efeitos deletérios dos radicais livres, principalmente de oxigênio. E conversão de ósis de 3 a 7 carbonos, uma vez que converte açúcares de vários tamanhos. A via das pentoses fosfato possui duas fases. Uma fase oxidativa, em que a glicose vai ser convertida na ribose 5-fosfato e que forma o NADPH, que é importante para a síntese lipídica, principalmente, mas também de outros compostos. Como também o NADPH participa da regeneração da glutationa. Ou seja, a glutationa oxidada é o GSSG, ou seja, duas moléculas oxidadas. Vão gerar duas moléculas de glutationa reduzida, GSH, pela glutationa redutase, uma enzima que utiliza o NADPH para reduzir a glutationa. A glutationa é importante para a depuração de radicais livres e pela também decomposição do peróxido de hidrogênio. A ribose 5-fosfato tem funções na formação de nucleotídeos, coenzimas, DNA e RNA, conforme eu falei no slide anterior. Na fase não oxidativa, as pentoses, moléculas de pentose, como a ribulose, será convertida em glicose 6-fosfato novamente, através das enzimas transacetolase e transaldolase. Então, vamos ver agora essa rota. Na fase oxidativa, temos a glicose 6-fosfato. Sendo bom lembrar que a via das pentoses ocorre bastante no fígado e no tecido adiposo, que são sítios de síntese de ácidos graxos. Também o fígado produz bastante colesterol e utiliza NADPH. O NADP+, é convertido no NADPH, né? E a glicose 6-fosfato forma 6-fosfoglicono-lactona, que sendo essa reação catalisada pela glicose 6-fosfato desidrogenase, certo? Em seguida, nós temos a ação de uma lactonase, que é uma enzima que hidrolisa a 6-fosfoglicono-lactona em 6-fosfogliconato. Continuando essa fase, nós temos que o 6-fosfogliconato será convertido na ribulose 5-fosfato. Como aqui nós temos 6 carbonos e a ribulose é de 5 carbonos, então teremos uma descarboxilação, ok? Essa descarboxilação é oxidativa, porque o NADP+ é convertido no NADPH. Então, é a segunda formação de NADPH da fase oxidativa, pela enzima 6-fosfogliconato desidrogenase. Em seguida, a ribulose 5-fosfato vai sofrer a ação de uma isomerase, a fosfopentose isomerase, que vai converter na ribose 5-fosfato. Aqui podemos ver com mais detalhe, mais ampliado, a reação em que a derribulose 5-fosfato formou a derribose 5-fosfato, composto muito importante para a síntese de nucleotídeos, dentre outras funções. A enzima fosfopentose isomerase, conforme nós já vimos anteriormente. Ao final da fase oxidativa, nós temos a seguinte reação. A glicose 6-fosfato, com 2 moles de NADP+, mais água, formou a ribose 5-fosfato, mais CO2, mais 2 moles de NADPH, mais 2H+. Conforme nós vimos na fase oxidativa da via das pentoses fosfato, são produzidos NADPH e a ribose 5-fosfato, sendo que a ribose 5-fosfato pode entrar na síntese de ácidos nucleicos,
de coenzimas, etc. Mas a célula pode utilizar moléculas de ribose 5-fosfato na fase não oxidativa da via das pentoses fosfato. Então, a ribose 5-fosfato pode ser convertida numa ribulose 5-fosfato por uma enzima isomerase. E a ribulose, com uma epimerase, forma a xilulose 5-fosfato, que tem 5 carbonos. Nós sabemos também que a ribose é uma pentose de 5 carbonos. Temos uma soma de 10 carbonos. Então, com a ação da transcetolase, vão ser formadas duas oses. A cedoheptulose de 7 carbonos, que é uma cetose, e a aldose gliceraldeído 3-fosfato de 3 carbonos. Continuamos com 10 carbonos. A próxima etapa é catalisada pela transaldolase, que pode usar esses 10 carbonos para formar a frutose de 6 e a eritrose de 4 carbonos. A eritrose de 4 carbonos pode reagir com uma outra xilulose de 5 carbonos numa segunda reação catalisada pela transcetolase, formando a frutose 6-fosfato de 6 carbonos e o gliceraldeído de 3, uma vez que a soma da eritrose com a xilulose é de 9, né? É uma soma de 9. Agora, tanto o gliceraldeído 3-fosfato como a frutose 6-fosfato podem ser convertidos na glicose 6-fosfato, certo? E essa glicose 6-fosfato pode reingressar na fase oxidativa, gerando NADPH e ribose 5-fosfato novamente. No lado direito da tela, nós temos um panorama geral da conversão de oses, né? Na via das pentoses fosfato. Então, nessa fase não oxidativa, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pentoses, que vocês sabem que tem 5 carbonos, e que a soma delas todas dá 30 carbonos, né? Sendo convertida em 5 moléculas de hexose, ou seja, de 6 carbonos, que são essas aqui de azul, tá certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 5 de 6 carbonos, ou seja, os 30 carbonos das pentoses foram incorporados em hexose. Vamos ver o jogo desses carbonos aqui, de interconversão. 2 oses de 5 deram origem, soma 10, né? Origem a um de 7 e um de 3 carbonos, que deu origem também a um de 6 e um de 4, certo? Esse de 4 pode reagir com uma pentose de 5, numa soma de 9 carbonos, originando um composto de 6 e um de 3. Ó, aqui está um de 6 e aqui embaixo um de 3, tá certo? Também, por esse outro lado, nós podemos ter 2 pentoses dando origem a uma ose de 3 e de 7, certo? Essa de 3 e 7 dando origem a um de 4 e um de 6. 4 mais esse aqui de 5, ó, pode usar esse de baixo aqui de 5 e com esse de 4. Nós vamos formar mais uma ose de 6 e um outro de 3. Assim, dessa forma, as 6 pentoses formaram 5 hexoses. Isso dá uma versatilidade muito grande à via das pentoses fosfato, que vocês viram que tem componentes aqui que são da glicólise, como a frutose 6-fosfato, o gliceraldeído 3-fosfato, a glicose 6-fosfato. Então, essa via pode fazer um preenchimento de constituintes da glicose e, ao mesmo tempo, também metabolizar pentoses ou açúcares, como a cedoheptulose, que possam vir da natureza, né? Vamos ver agora algum detalhamento da fase não oxidativa, um pouco, né? Então, nessa reação da transcetolase, nós vamos ver o quê? Que uma cetose vai doar 2 carbonos
para uma aldose, tá certo? E vai formar uma nova cetose, ok? Então, a xilulose, que é uma cetose, ela vai doar 2 carbonos para a ribose 5-fosfato, que já tem 5 carbonos, dando a cedoheptulose de 7 carbonos, que é uma cetose, né? Ela é uma cetose. Essa reação é catalisada pela transcetolase, uma enzima que utiliza a tiamina pirofosfato, que é a forma ativa e coenzimática da tiamina ou vitamina B1. Um outro produto da reação é o que sobrou da xilulose, que são 3 carbonos, na forma de gliceraldeído 3-fosfato. Nesse outro sistema de reação que ocorreu na via das pentoses fosfato, a cedoheptulose 7-fosfato, que ela tem 7 carbonos, ela doou 3 carbonos para o gliceraldeído 3-fosfato, que já tinha 3, formando a frutose 6-fosfato de 6 carbonos. E o que sobrou da cedoheptulose virou a eritrose 4-fosfato, no caso aqui, uma aldose. Então, a enzima é a transaldolase. Diante das possibilidades que existem na via das pentoses fosfato, uma outra possibilidade é a xilulose, que tem 5 carbonos, doar 2 carbonos para a eritrose 4-fosfato, que já tem 4 carbonos, certo? Aqui tem 5 e aqui tem 4, né? Então, vai formar a frutose 6-fosfato, de 6 carbonos. E o que sobra da xilulose 5-fosfato vira o gliceraldeído 3-fosfato de 3 carbonos. Então, a enzima é a transcetolase, que catalisa, mais uma vez, uma segunda reação da via das pentoses fosfato, que é a enzima que usa a tiamina pirofosfato. Agora, no final, vamos ver a regulação, né, da via das pentoses fosfato. O ponto-chave de regulação é a primeira enzima, a glicose 6-fosfato desidrogenase, certo? Glicose 6-fosfato desidrogenase. Essa enzima ela é inibida por altas concentrações de NADPH, que é o produto da reação. Na verdade, o NADPH é formado em 2 reações, e ao aumentar na célula, inibe a glicose 6-fosfato desidrogenase. Uma vez inibida a via das pentoses fosfato, a glicose 6-fosfato pode ser destinada para a glicólise e para a produção de ATP. Algumas situações clínicas interessantes em relação à via das pentoses fosfato. Uma delas é a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é um problema em que a transcetolase é defeituosa e ela tem 10 vezes menos afinidade pela coenzima tiamina pirofosfato. A tiamina pirofosfato ela transfere grupos aldeídos e cetonas no metabolismo de carboidratos. Então, a deficiência da transcetolase, né, vai levar a um quadro neurológico. E um quadro semelhante nós também podemos observar em alcoólatras, que vai desenvolver uma sintomatologia dessa síndrome. Então, no alcoólatra, mesmo que a enzima dele seja normal, não seja tenha menos afinidade, o problema no alcoólatra é a falta da tiamina, porque a ingestão muito grande de álcool e de forma crônica vai diminuir a absorção de várias vitaminas do complexo B, inclusive da vitamina B1 ou tiamina. Então, mesmo que a enzima dele seja normal, ele não tem uma quantidade boa de tiamina para formar tiamina pirofosfato e a sua enzima trabalhar corretamente. Os sintomas são diminuição severa da memória, confusão mental e paralisia parcial. Uma outra enzima interessante da via das pentoses fosfato e que em alguns screens de teste do pezinho inclui essa enzima, né, é a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase. Inclusive, um trabalho aqui em Teresina que já foi feito pela professora
Maria das Graças Castelo Branco Soares, há muitos anos atrás, detectou um percentual razoável do heterozigoto, né? Então, a pessoa que tem a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, ela muitas vezes é assintomática. Mas quando essa pessoa é submetida a um tratamento antimalárico com a primaquina, por exemplo, ou alguns antibióticos à base de sulfa, ou entrou em contato com herbicidas, ou ainda com uma substância chamada divicina, que está presente no feijão fava, ou seja, nas favas, a pessoa desenvolve uma anemia hemolítica, certo? Essa anemia hemolítica, ela é muito voltada para ocorre muito pela deficiência do GSH, ou seja, da glutationa reduzida. Uma vez que essa enzima, a glicose 6-fosfato desidrogenase, é uma enzima produtora do NADPH, que regenera a glutationa oxidada para a glutationa reduzida. Então, o estresse oxidativo que se forma na hemácia é capaz de destruí-la. Há alguns autores, né, há relatos na literatura que essa falta do GSH e um estresse oxidativo maior, radicais livres, pode garantir uma proteção maior contra a malária. Ou seja, contra as formas mais severas da malária, que são aquelas pelo plasmódio falciparum, por exemplo, certo? O plasmódio ele é sensível a danos oxidativos, inclusive a primaquina atua nesse sentido, né, de causar dano oxidativo ao plasmódio. Mas há muitas controvérsias também em relação a isso. Aqui nós podemos ver o papel do NADPH na recuperação do GSH, certo? Então, duas moléculas de GSH, né, podem serem trabalhadas pela glutationa peroxidase para eliminar o peróxido de hidrogênio, convertendo em água, uma água aqui inofensiva. Então, nessa reação, as duas moléculas do GSH vão formar aqui uma ponte bisulfeto entre si, formando uma ponte SS, né, o bisulfeto, GS-SG, que são duas glutationas aqui oxidadas e unidas. O NADPH vai ajudar a recuperar essa glutationa, porque a glutationa redutase, com o NADPH, consegue reconverter esse GS-SG em duas moléculas de GSH, glutationa reduzida, que pode voltar a executar essa reação, removendo das células o peróxido de hidrogênio, né? Então, nós temos aqui o ânion superóxido, formado a partir do oxigênio molecular, certo? Nós temos aqui o ânion superóxido, que pode formar peróxido de hidrogênio. Temos também a formação do radical hidroxil. Então, em determinadas células, pode haver danos oxidativos, tanto para lipídios de membrana, proteínas em geral e DNA das células, né? No caso dos eritrócitos, esse estresse oxidativo leva à destruição da membrana da hemácia e leva à hemólise, né? Pelo aumento dos radicais livres. Então, o NADPH, ele contribui para a integridade da hemácia, certo? E também para a manutenção do ferro mais 2 dos grupos M da hemoglobina.